RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Quando aprendemos a ouvir, o mundo à nossa volta fica um pouco melhor. Isso mesmo que você ouviu. Quando a nossa habilidade para ouvir começa a ser a expressão de um caráter moldado pela Palavra de Deus, o nosso mundo interior será conhecido pelos nossos semelhantes de um modo mais claro, mais humano e eu diria mais espiritual. Eu gostava de ler o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, onde se pode ler o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. A minha primeira premissa assenta sobre o seguinte pressuposto: quem não pode ouvir a outros, não pode ouvir a si mesmo. Sabemos todos que dentro de cada um de nós há sempre uma voz mansa, suave e trêmula às vezes, que fala aos ouvidos do nosso coração através da nossa consciência. Quando, pois, não somos capazes de ouvir esta voz que nos fala por dentro, como, pois, havemos de ouvir a voz que nos fala do lado de fora? Como esperamos ser pacientes com um estranho sentado no banco ao lado do metrô, quando o Espírito Santo que nos fala pertinho e de modo aconchegante é reduzido ao silêncio? A minha segunda asserção assenta sobre o que é dito no meu texto: todo homem seja pronto. Atenção que não é estar pronto para ouvir, mas ser pronto para ouvir. Parece haver aqui alguma diferença. Geralmente as pessoas dizem: eu tenho algo a dizer. Você está pronto para ouvir? O meu texto não espera que estejamos prontos, mas que sejamos prontos para ouvir. Eu aprendo aqui que a aptidão para ouvir não é uma questão de disposição, mas reafirmação de caráter. Ou seja, eu ouço porque sou pronto para ouvir, ainda que não esteja pronto para ouvir. Isso acaba fazendo muito sentido. Muitas vezes estamos nós sempre indispostos a ouvir. Ou em muitos casos não mais ouvimos, apenas julgamos e chegamos às nossas próprias conclusões sem qualquer ponderação. Nós somos aquilo até onde somos capazes de ouvir. O autor de Provérbios é claro. Em Provérbios capítulo 16, versículo 20, está escrito: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Há um bem que se acha quando ouvimos. Há um tesouro inestimável quando deixamos que alguém fale enquanto nós nos contemos. Certa feita eu estava no meu gabinete pastoral ouvindo um casal que entrara às 10 da manhã e até às 15 da tarde ainda estavam os dois tentando terminar o primeiro parágrafo de sua história. E nenhum deles conseguia deixar o outro falar sem interrupção. A cada tentativa de esclarecimento era como que um convite para que o outro pudesse dizer: espera, as coisas não se deram exatamente assim. E assim íamos nós, eu tentando exercer minha aptidão pastoral em ouvir e eles ali não podendo ser capazes de ouvir com paciência. Mas a pergunta que não se quer calar é a seguinte: por que então é tão difícil escutar os outros? Parece que o nosso ouvido habituou-se mais à nossa voz, pelo que dela jamais ela se aborrece. Um tagarela nunca será um incômodo para si mesmo. Eu acho que não é apenas uma questão meramente apelativa a frase que se encontra abundantemente na Bíblia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para exercer humildade, empatia, afeto, tolerância e amor, então ouça. Quem tem ouvidos para ouvir sobre a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão e apelo à comunhão com o Senhor, este então que ouça. Que este então ouça o que diz o Espírito meu de seu Filho, que do Pai apenas recebe ralhetes e desprezos. Que este então ouça o que é dito pelo Espírito aos pais divorciados por falta de ouvir. Tiago nos alerta a ser pronto para ouvir.
ser tardio para falar, tardio para irar-se. Ouvir bem, afinal faz bem. Aqui uma pergunta a estilo evangelístico. Você é pronto para ouvir? Em que medida você foi capaz de reduzir seu ímpeto na fala para então ouvir, escutar, perceber e envolver sua mente e alma naquilo que está sendo falado? Você precisa ouvir mais para viver melhor. Você precisa deixar que sua pressa em falar seja dominada pela necessidade de deixar que outra pessoa seja compreendida. Você precisa deixar que sua pressa em falar seja dominada pela necessidade de deixar que a outra pessoa seja compreendida. O Espírito Santo habilita-nos com dons ligados à igreja e à edificação do corpo de Cristo. A pergunta é, porventura, Ele negaria a nós o dom de ouvir para que vivamos em paz com todos da nossa família? Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Até a próxima edição. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.